Estamos de volta depois de uma pequena pausa de recesso, 17 de março de 2025, com mais um episódio do RespiraCast. Junto com o Luiz Marques, né, Luiz? Diego, sempre um prazer estar com você, estar com vocês aqui, né, aproveitando mais esse episódio do RespiraCast. E temos aqui, né, uma figura ilustre, né, para quem é de Manaus. Temos aqui o Dr. João Hugo, né, Abdala, o cara que manda e desmanda das infecções, né? Então hoje é o dia de sabermos ali, né, João, tudo. Além disso, né, de ser um infectologista excelente, também é doutorando, né, na Fiocruz, certo, João? Seja muito bem-vindo ao RespiraCast. Essa noite aí, a palavra é com você, João. Obrigado pelo convite, Diego, Luiz, pela parceria de sempre, né? A gente tenta aí, né, trabalhar com as doenças infecciosas ao longo do tempo, assim como vocês, e é um assunto extremamente importante, né? A gente tem se dedicado esses anos para a gente tentar melhorar, né, tanto a parte de atendimento ao paciente quanto de esclarecimento para a população, que é importante, né? Já que a gente tem vivido momentos muito delicados com relação a informações. Então, e a infecção ela é muito importante nesse aspecto, porque todo mundo, né, tem um pouquinho de conhecimento, que acha que tem um conhecimento e acaba por, às vezes, atropelando as situações e aí, em vez de estar causando bem, acaba por ser prejudicado por uma decisão que ele toma de informações equivocadas. Então, obrigado pelo convite e estou à disposição de vocês. Imagina. João, muita gente diz, e alguns autores até colocam assim, né, que os grandes medos da humanidade com relação à saúde são as grandes infecções, né, e os grandes tumores, né? As grandes infecções, parece que depois da invenção do antibiótico, aquela coisa toda, fora ali os momentos episódicos de algumas epidemias, né, nós parece que ficamos com menos medo, assim, aí vieram as doenças cardiovasculares, etc., e parece que depois da pandemia do Covid a coisa deu uma reacelerada, né? De modo que hoje ninguém mais adoece sem querer saber assim, o que é que eu tenho exatamente? É um rinovírus, é um enterovírus, o que é que está acontecendo comigo? Aí eu queria te perguntar, com toda essa tua experiência ali, como é que hoje tu observas, como é que é a relação da pessoa com a doença, especialmente a doença infecciosa, depois que nós passamos por esse período de pandemia? O que mudou para ti, assim, na observação do teu paciente e institucionalmente também? Bem colocado, né, Diego, essa observação que você fez. O paciente hoje ele quer ter propriedade sobre a informação. Então ele quer saber o que ele tem, né? Por quê? Porque no Covid a gente tinha ali bem definido que o paciente tinha Covid, tinha uma situação por si e o tratamento a gente tinha pouco conhecimento, não sabia muito bem o que fazer. Mas as outras doenças a gente era acostumado a passar uma gripe. Então, o Covid ele trouxe para a população um certo medo. Então, medo do desconhecido. Então, ele queria entender. A partir de agora, ele quer conhecer. Para quê? Para que ele possa ir atrás da informação e ele também possa decidir com a gente o tratamento. Então, eu acho hoje o paciente ele vai muito atrás do diagnóstico, ele exige muito de você um diagnóstico e exige que você tenha um tratamento específico para determinada doença e que nem sempre a gente tem, né? Então, assim, o paciente ele mudou o perfil, porque psicologicamente ele está preocupado de um tratamento específico da doença dele e não necessariamente que ele não pode ficar tomando só medicamentos para febre, para dor, sintomáticos. Ele quer ter um tratamento específico e nem sempre a gente tem. E nem sempre também o diagnóstico é disponível. Por quê? Porque a gente sabe que 70%, 80% das doenças eles são autolimitadas, né? As infecções, vamos falar de maneira geral, são autolimitadas. O próprio organismo vai resolver, nós não vamos fazer nada e nós não vamos dar o diagnóstico disso também, tá certo? Então eu acho que é uma mudança importante. E João, a questão assim do PCR, do suave nasal, existe assim às vezes alguns grupos, né, que há indicação mais de fazer ou não há, devido às comorbidades, o que o paciente já traz, tipo assim, essa doença aqui é importante eu saber se esse paciente ele possa vir a ter um vírus social respiratório, ou um H1N1, ou talvez até mesmo uma Covid, a depender do perfil do paciente. Você acha que é importante fazer esse diagnóstico através do método PCR, né? Existe algum perfil de paciente que você tria e fala, não, esse aqui eu vou pedir um painel viral, que eu acho que vale a pena, porque estamos muito no início da infecção, se tiver tratamento, a depender de como ele está me apresentando aqui na frente, eu consigo ter uma conduta ou outra frente a antivirais, ou até mesmo em prever complicações por conta dos vírus. Dependendo... Assim, a colocação novamente, ela é importante. Dependendo do fator de risco do paciente. E aí hoje a gente já entende, principalmente do Covid, né? A gente já entende quais são
as populações de risco, que tem maior probabilidade de desenvolver um desfecho ruim. A gente tem hoje, não há a melhor medicação, mas temos uma medicação direcionada e tem um tempo inicial para você fazer esse tratamento. Se é boa ou não, se tem grandes efeitos, a gente sabe que tem. Pelo menos tem uma, como a gente tem para influenza, que a gente faz diagnóstico para quê? Para grupo de risco. Então, para pacientes de grupo de risco, acho fundamental que você faça o exame, certo? A gente tem o PCR, que é o padrão ouro, né? Existe um antígeno hoje que você consegue fazer em vários locais, com certas restrições e questão de sensibilidade, especificidade, né? Mas o PCR é importante para esse grupo. Não é para fazer para todo mundo? Não há necessidade. Principalmente se você estiver vacinado. Esse é o detalhe que a gente vai comentar depois, mas principalmente se estiver vacinado. Aí não há necessidade de você ficar fazendo teste para todo mundo. Por quê? A gente tem que lembrar assim, eu tenho um convênio, beleza, eu tenho condições de pagar? Ótimo. Mas você vai onerar muito o sistema. A gente tem que lembrar que o nosso sistema de saúde ele é um sistema que depende, né? Principalmente o SUS. A gente está falando de 95% da população que depende do SUS. Você vai fazer um teste onde você pode direcionar recursos para tratamentos mais específicos, né, que são muito mais caros do que fazer teste em todo mundo. Então, acho que essa política acaba, às vezes, atrapalhando um pouco. Acho que temos bem definidos critérios para pacientes que precisam fazer o exame. E neles a gente faz o exame e estabelece o tratamento seguindo os mesmos critérios. Perfeito. Eu acho que isso, como o João falou, né, não existe assim exatamente uma receita de bolo, né? Então não espere uma receita de bolo para sua investigação, diagnóstico, seu tratamento. Cada paciente é um paciente, não é isso? Exato. Mas aí tem um detalhe que eu acho interessante, né? Você falaste assim, é vacinado, e falando da questão do Covid, etc. Mas nós pegamos agora, né, Luiz, recentemente, muitos pacientes com tosse arrastada, em que a gente não conseguia fechar o diagnóstico que não fosse com molecular, ou a gente imaginasse que fosse uma coqueluche, né? E fazia o PCR e estava lá coqueluche. O que aconteceu para aparecer coqueluche de novo? A gente fala de o problema, né? Um dos graves problemas que a gente teve é a informação, né? Então a vacina foi uma coisa que a gente ainda estamos brigando para que você restabeleça a confiança que a população tinha, que os nossos pais tinham, que nós temos em relação à vacinação e que foi perdendo, né? Foi se perdendo e foi estremecida bastante na época do Covid, né? Então, assim, o Covid trouxe coisas interessantes pra gente e a vacina, a população deixou de ser vacinada, né? Tudo, né? Tá todo mundo, assim, muita gente ficou exposta porque ninguém queria mais vacinar por medo, por experiência, por aquilo. E aí a gente começa a ter doenças que a gente não tinha antigamente, né? Então a gente às vezes escuta surto de sarampo nos Estados Unidos por causa do negacionismo da vacina. Aí coqueluche, e aí a gente tem uma migração importante de países próximos, principalmente na região norte, né? A gente fala aqui de Venezuela e tal, que não tem uma saúde pública bem definida. Então você começa a introduzir bactérias, vírus que não eram muito comum, que a gente conseguia fazer uma política. E aí, quando você encontra uma população vulnerável, sem vacina, sem proteção, você começa a ter surtos. A gente estava assistindo assim, uma aula do europeu, na verdade, de um ano de 2023, e estava tendo um surto na época de coqueluche, né, na Europa, né, principalmente de Suíça, porque são pacientes, são países, né, desenvolvidos. E aí eu lembro dos primeiros casos quando chegaram em São Paulo, né, tipo ano passado, ali pelo início do ano passado, eu lembro hoje assim, eu nunca tinha visto um coqueluche na minha vida, né, tipo, eu só tinha visto no livro. Só estudado. Só estudando. Quando eu peguei o primeiro, rapaz, me deu trabalho. Procurei, o que é isso, aquilo. Falou, olha, não sei, tô procurando. Aí do nada fazia linfocitose, tosse. Aí na hora que o menino, acho que ele voltou na 10ª vez, né? Comigo, assim, 10ª vez que eu fiquei preocupado, né? Ele ia, voltava em casa porque a tosse estava... Aí ele começou, né? Aí eu falei, opa, eu acho que é por aqui. Foi quando a gente tinha testado ali, eu acabei compartilhando alguns pacientes com o Diego, testou e deu primeiro. E depois o resto, né? Você foi pegando já ali, já não precisou mais de diagnóstico. Você fala, não, é isso daqui porque tá tendo isso, não precisa do método PCR, porque pela clínica e tal consegue fechar. Então, realmente, essa baixa da vacinação, ela complicou muito e para tudo, cara. Ano passado, para H1, né? H1N1 também, influenza, foi lá embaixo a vacinação. Tanto que eles abriram 2 vezes no ano, né? Para pegar no início do ano, no final do ano. E assim, o pior é que os pais, às vezes, também, para vacinas básicas ali,
estão deixando de levar as crianças para vacinar, o que é um crime, né? Você pegar e não deixar de vacinar. Esse ano a gente teve alguns pacientes pediátricos no Adventista, no hospital que eu trabalho, com coqueluche. Você vai fazendo o teste, manda para o LACEN, que é o nosso apoio, e aí você começa a diagnosticar. Então, assim, famílias. E aí você vai ver o cartão vacinal, tá branco. Aí, mas não é só para isso, é para a maioria das coisas, né? Aí daqui a pouco você começa a ter varicela, que né, não tinha, sarampo, pólio, que é uma preocupação, que ali vira outra, a gente está escutando ali um caso que vem importado, rondando, e aí a gente tem que ficar muito preocupado, né? E aí eu fico me questionando nesse aspecto se existe também alguma culpa, se nós devemos também fazer uma meia-culpa nossa, eu digo como profissionais, que de certa forma hoje no mundo digital nós estamos ali inseridos como formadores de opinião também, né? Então até que ponto nós também deixamos de contribuir para isso ou estamos não contribuindo para isso? Eu digo no formato ali, você é um pesquisador da comunicação científica, que é um desafio para todo mundo, esse linguajar mais, como é que eu posso dizer, mais transparente com a sociedade. Assim, a gente que trabalha muito com pesquisa, né, e isso é interessante, né? Hoje o médico já faz isso um pouco mais fácil. Né? Eu sempre comparo que eu tenho parentes do direito, né? Então é sempre uma fala que você entende muito pouco. A gente já tenta traduzir bastante, né? Mas eu acho que o que falta, e aí a gente pode comentar isso depois, o médico, hoje ele não passa muita confiança para o seu paciente. Então, quando você consegue passar confiança para o seu paciente, ele começa a acreditar no seu tratamento. Mas como que ele poderia? Ter um contato mais próximo com o paciente, a gente perdeu um pouco isso. A gente ficou, a mídia digital, ela afastou um pouquinho a gente da população. Então, assim, eu falo isso porque, às vezes, nós temos consultório aqui, a gente vai ver 45 minutos, 1 hora de consulta. 30 minutos, em 15 minutos você já examinou o seu paciente, já fez. Mas 30 minutos é por quê? Porque ele quer conversar com você. Ele quer sentir o que você conhece, o quanto você entende daquilo ali. Ele quer ter segurança no seu tratamento. E aí, às vezes, a gente peca em dar informações corretas para o paciente, porque a gente não passa, transfere essas... Olha, vacina isso. Porque a maioria dos pacientes, eu acho que para vocês... Doutor, você vacinou? Eu falei, eu vacinei. Sim, perguntam sempre. Sempre, né? Sempre. O senhor vacinou? Eu vacinei, tá aqui, a última vacina que eu tomei, bivalente, tá aqui, fazer o reforço agora? Vai ter o reforço, vamos atualizar. Então, é a primeira pergunta. E aí a maioria dos médicos, você que decide? Não é você que decide. É isso. Você tem a ciência baseada, então você tem que mostrar aquilo, você tem que traduzir aquilo ali para o seu paciente, que pra gente é simples. Sim. Mas o que é evidência? Porque evidência é boa. O que é evidência? É a evidência do WhatsApp, a maioria das vezes, né? Por onde chega, né? Tipo, até no grupo da minha família mesmo, infelizmente, chegam muitas evidências, nem falo mais nada, né? Deixa lá, infelizmente, existem pessoas da minha família que não vacinaram, né? Minha mãe, graças a Deus, não foi desses grupos. É uma coisa que eu deixo sempre muito claro pro cara que às vezes ele chega assim falando, não vacinei, não vacinar, não. Tudo bem, né? Mas eu preciso só, pelo menos, te dar informação. O que o pessoal morre de medo, né? Da trombose, a vez da trombose, né? A vacina da trombose, ela pode dar trombose. Ela dá infarto, ela pode dar infarto, ela pode dar isso, ela pode dar tudo isso. Tá lá na bula, né? Então, realmente... Mas a chance dela dar é 0,0607. Às vezes, quando você tem uma Covid, né? Falando da questão de Covid ou qualquer outra que todos têm, isso sobra às vezes 100 ou 1000 vezes mais a chance de você ter uma doença, né? Então, eu acho que às vezes você dá isso, você não obrigar o paciente, dá para ele refletir essa informação. Fala, meu amigo, tá aqui a informação. Se eu estou estudando pelo lugar certo, onde pessoas sérias estão fazendo as coisas do dia como a gente acredita que sim, tá aqui a informação, mas aí vai de você saber o que você quer. É isso, é traduzir para ele. Existe o risco? E não é aquela, não existe. Não existe, a gente sabe que existe. Como qualquer intervenção em saúde. Tudo. Qualquer remédio, você vai assim, você toma dipirotão. Existe um monte de... Dá aplasia de medula, dá problema. Você sabia disso? Não. Você quer tomar uma vacina? Sim. Que vai te trazer muito mais benefício, sabe? Então, às vezes a gente tem que jogar com essa lógica também, a gente tem que mostrar para o paciente. E aí, assim, é exatamente isso. Existe o risco, mas aqui nos estudos mostra que o risco de complicação quando você tem a doença é muito maior do que esse. Pronto. Porque ele só assiste um lado, né? Sim. Tá aquele outro lado que você tem que contrapor a opinião do WhatsApp, e essa é a verdade,
com a opinião da ciência. Existe, a gente tem um contraponto. Qual é? O risco é melhor do que o benefício é melhor do que o risco que você está assumindo. Essa daí eu acho que é a chave, cara. Tipo, eu tenho muito problema com isso, João, com bombinha, né? Ah, vai atacar meu coração, isso, aquilo. Falou, cara, tudo bem, faz tudo isso daí que você está falando, mas ó, no final ela vai te fazer menos mal do que tu não tratar. Então, assim, a gente coloca ali a doença, coloca o risco que a medicação te traz, porque eu li a bula, beleza, a medicação vai te trazer isso, mas se tu não tratar, a doença vai te pegar, tu vai ficar mal. Aí na hora que tu quiser tratar, já passou. Aí a gente já vem tratar complicações dessa doença, né? Porque as pessoas hoje, assim, eu não gosto de remédio também, mas na hora que tem que tomar, eu tenho que tomar, né? E tem gente que tem doença crônica, ela precisa tomar um medicamento, né? E aí a doença arrasta, faz doença de livro, né? Que a gente vê aquelas coisas que antigamente a gente viu o pessoal hoje deixando por conta dessa questão da Covid, que virou a chave, né? Muita gente de uma forma ruim para seguir as orientações médicas. Isso que o João falou mesmo, né? Estar próximo do seu paciente, aí você que é aluno, que está em formação aí de medicina, aluno da área da saúde, esteja próximo do seu paciente, como o João Hugo bem falou, né? Aquele momento valioso da consulta, boa parte não é só fazer o diagnóstico, uma parte é instrução, né? E essa instrução vai fazer com que a adesão ao tratamento seja melhor e você vai ter melhores resultados. E antes de passar para a próxima pergunta, não podemos esquecer, Luísa Sonata está com a gente. Sim. Esse episódio também é um oferecimento da Sonata, né? Soluções auditivas, da nossa amiga Gabriela Ivo, que em breve vai estar aqui também num episódio. Nossa grande patrocinadora, né? Que está nos ajudando a realizar aqui esse sonho, né, Diego? Querendo ou não, né? Estamos aí, né, na correria, tentando fazer, depois do consultório, plantão, cirurgia, para fazer acontecer o João aqui. Os convidados também todos se esforçam. Exatamente, perpetuar essa informação em saúde, né, para as pessoas. Né? João, nas últimas conversas que nós tivemos aqui, teve um tópico, né? Que eu acho que apareceu com a Gabriela Pirace, né? Apareceu quando nós falamos nós dois também sobre tosse, que é sobre a angústia, que parece que isso não acaba nunca. Todo mundo se forma, todo mundo já febre é um sintoma, mas que desespero. Eu imagino que assim, se alguém aqui recebe paciente com febre, né? Devem ser os infectologistas, né? E aí, eu falasse um pouco pra gente ali, como que é essa coisa aqui, febre é um sintoma, por onde é que a gente anda, febre nem sempre é sintoma de antibiótico, tem uma frase, antibiótico não é antitérmico. É engraçado, né? É engraçado para não dizer que é um pouco trágico, né? Porque, e não é só, e aí assim, um detalhe, né? Não é só o paciente. Os colegas também têm, assim, né, das outras especialidades que não estão acostumados a lidar. Então, parece que febre é igual antibiótico. Isso é um grande problema. É um problemaço. Enquanto eu investigo, tome esse Então, antibiótico. isso. E aí ele atrapalha tudo, porque a gente tem que entender assim, a febre primeiro ela é fisiológica, né? Assim, uma resposta a um processo inflamatório ou infeccioso. Se ele é infeccioso, nós vamos tratar de acordo com a infecção. Se ele for inflamatório, você não vai tratar, não tem infecção. É inflamação simplesmente, né? Existem doenças tanto tumorais, autoimunes que vão dar febre. Então o capítulo na infectologia a gente brinca é febre de origem determinada. E aí a gente vai, então assim, a febre, ela às vezes é uma resposta, às vezes não, ela tem os seus benefícios de ter a febre, né? Porque primeiro você está ali estimulando a produção de citocinas, interferons, que vão ajudar na sua resposta inflamatória, ou seja, vai estimular a resposta inflamatória. A temperatura também controla também o crescimento de alguns vírus, bactérias, limita ali um pouco, ou seja, diminui o risco de você até conter um pouco a sua... Agora, em altos níveis, aí você precisa controlar. Então a febre ela precisa ser controlada no momento que ela precisa. Crianças, por exemplo, que têm convulsão, não é febril. É importante que você não deixe aumentar muito. Se já tem um diagnóstico disso, você tem que tratar aquilo ali. Então, existem situações e situações. Mas a febre por si só nunca foi infecção e não vai ser infecção sempre, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E lembre-se que das infecções bacterianas, das infecções em gerais que causam febre, a porcentagem maior é viral, para todos, tanto respiratórias, pulmonares. O vírus ele é o principal. Por quê? Porque ele é mais fácil de transmissão, ele é mais fácil de replicação, ele é mais fácil de disseminação na população. Então, cuidado, né? Febre é igual a... E deixa. O seu organismo ele sabe controlar isso. Quando realmente tiver muita dor, muito incômodo, né? Não é para também você ficar tendo febre, dor de cabeça, passando mal. Não. Aí você toma um remédio, toma um anti-inflamatório, toma
o antitérmico, né? Agora, se você tem uma febre ali que você consegue controlar, pode deixar, ela é um benefício para o seu organismo, ela vai te ajudar a responder a resposta do seu organismo àquela agressão que você está tendo. Se é um vírus, se é uma bactéria. Só aproveitando esse gancho, Luiz, aí aproveitar o João aqui. João, ainda dá para no momento que nós estamos, ainda é possível caracterizar padrões de febre, como a gente estudava, quando lia nos livros, assim, porque assim, a minha impressão é que as coisas estão meio bagunçadas assim atualmente, né? A gente tem o nosso índice de suspeição assim tem que ser muito muito assertivo, né? Porque às vezes assim, olha, a febre que só dá à tarde, aquela febre não sei o que, tudo, como é que é isso? Cara, eu brinco com os residentes, né? Que a gente acaba conversando muito com o residente, né? A gente preceptório e tal. Eu brinco com o seguinte, né? Que as doenças que internam, elas deveriam ler o livro. Pra se mostrar daquele jeito, que ficava mais fácil pra gente dar o diagnóstico. Elas esquecem, né? Às vezes. Elas esquecem de dar uma lidinha ali, de passar ali e falar, olha, eu tenho que ter febre às 3 horas da tarde, às 18 horas, com calafrio, perda de peso e tal. Opa, e tosse, 2 semanas, aí beleza, aí eu vou pensar, não é assim, infelizmente. Até a malária, propriamente dita, o que a gente menos pega é aquela febre terçã, quartã, é pouco provável, né? Então, assim, são doenças que foram descritas naquele começo onde você tinha pessoas ali, talvez pouco expostas, com poucas comorbidades, e aí essa miscigenação de doenças e situações que acontecem ao mesmo tempo modifica a resposta do doente. Então, um paciente diabético já não responde igual. Sim. Um idoso, que talvez naquela época as pessoas não chegavam à idade que a gente vê hoje, então ele já tem uma resposta, por causa da senilidade, a resposta inflamatória dele já é diferente, então ele não vai fazer febre, fazer hipotermia, e aí às vezes ele não se apresenta... A ausência da febre é ruim também. A ausência da febre é ruim. Às vezes só preocupa com ela, mas a ausência dela é ruim. A hipotermia ela é importante, né? E ela às vezes é mais preocupante do que a própria febre. Então essas modificações nas pessoas, de comorbidades, né? Diabetes, que é muito, as doenças autoimunes, o uso de medicamentos que às vezes isso interfere na resposta da pessoa como um todo. Alimentação. Então, ela deixou de ter aquele padrão. A doença deixou de ter esse comportamento, essa manifestação. Eu diria que a menor parte que eu pego no consultório. Acho que as mais simples são assim. Aquela febre que você vai associada, né? O paciente está com tosse, final da tarde, calafrio, sudorese noturna. Mas esse cara está tuberculose. Né? Aí o paciente fez febre, aí no dia seguinte ele pegou malária pela primeira vez, fez febre, no dia seguinte eles não teve, aí agora ele teve de novo, opa, isso é malária. É uma minoria, né? Minoria mesmo. Então, muito misturado. E João, falando da febre, não sei se eu faço errado, aprendi errado, li errado, né? Já me desculpa de antemão. Mas pode me ensinar, que eu tô aqui, né, pra aprender. Vamos aprender. Vamos. O que assim, pelo menos eu às vezes até passo pros pacientes, né? É que o vírus, às vezes, né, eles são mais respeitosos, assim, né? Às vezes ele faz aquela febrinha, às vezes... naquela febre não tão alta, mas faz febre, né? Não tão alta, ele responde ao antitérmico, né? Ele dá ali 6, 7, 8 horas sem dar nada, pode ser um pouco mais curto. E a bactéria ela é mais nervosa um pouco, né? Porque às vezes, né, a gente vê, não vou deixar o antitérmico de horário porque eu vou mascarar a febre e tudo, né? Mas a bactéria, às vezes, ela responde esse padrão, porque às vezes tem um perfil de paciente. Você dá uma antitérmica agora, você está com febre, dá agora, daqui a 2 horas lá está o paciente. Às vezes, tipo uma bacteremia, né? Calafrios, tudo. Então a gente, pela febre, não 100%, mas conseguir fazer essa diferenciação, olha, eu acho que é algo mais viral, olha, talvez uma bactéria esteja no jogo, não está respondendo, isso assim, e a clínica, claro, tem como a gente fazer, ajuda, o tempo, né? O tempo 2 também, dias, 3 dias, 4 2 dias. dias, 3 dias? Tem, né? Tem. Óbvio que vai variar, né? Assim, aqui a gente eu tô com 2 unidades em doenças da via aérea superior, via aérea superior inferior. Então a gente tem aqui, e aí o comportamento, no caso de vocês, ela tem realmente mais essa característica. Por que eu estou falando isso, por exemplo?
na dengue. A dengue eu tenho febre altíssima que não melhora com antitérmico. Estava com ela no carnaval, eu falei, meu Deus, né? Toma de remédio, nada. Nada. Sim. Ela não melhora. Dor nos ossos, parece que Que aí você vai falar, parece o quê? Parece uma amidalite bacteriana. Sim. Certo? Sim. E aí quando você tem uma amidalite viral, ou uma faringite que é viral, que você vê aqueles pontinhos ali, que já a hora o cara já quer dar antibiótico, o cara tem o quê? Uma febre, um incômodo, tua medicação melhora, ele vai, trabalha e tal, aí no final da tarde volta de novo. Então o vírus ele tem esse comportamento mais tranquilo, a maioria deles, né? Tirando o quadro grave inicial, por exemplo, influenza, né? Quando a síndrome respiratória é bem no começo, a febre é alta ali e tal, mas são os pequenos casos. Mas a maioria é uma febre mais branda, é um quadro clínico mais brando, são sintomas mais brandos. Na bactéria, não. E aí tem uma máxima que a gente coloca, não sei se vocês levam isso, né? Passou de 3 dias, está errado. Até 3 dias a gente aceita. Passou de 3 dias a febre, tem algo errado. Vamos atrás. Aí a hora, vamos fazer o exame, vamos fazer o PCR, vamos pedir um exame de sangue, talvez um raio-x, vem cá, deixa eu te auscultar de novo. Aí você precisa dar uma atenção especial. Mas aqueles 3 primeiros dias, ele pra gente é o ponto de corte. Antes de 3 dias, o cara evoluiu bem e tal, vai melhorar. Passou de 3 dias e ela está progressivamente aumentando, cara, a probabilidade de ser bacteriana é alta e aí a gente já conversa. O hemonucleose. É o hemonucleose. Beijou demais. Ainda tem isso. Chega a me dar um calafrio isso. O que acontece? A hemonucleose, o pessoal da doença do beijo, aquela coisa toda, né? Faz uma faringite, as amígdalas ficam desse tamanho, pus, catarro. Tu olha ali, e assim, né? Graças a Deus, que quando chega comigo, o paciente ele já tá usando às vezes o antibiótico que ele passou. Não tá funcionando, pra mim fica mais fácil. Cara, então isso aqui deve ser viral. Viral. Então, aí tu vai lá, monolite, pesquisa, tá lá, mononucleose. Não, O mononucleose é um troço desgraçado. Não. E tem, com todo o perdão da palavra, e tem os vírus que fazem monolite, são parecidos assim, né? E que dá essa confusão, assim, isso que o João falou no começo é interessante mesmo, assim, é uma mistura e talvez, a gente não sabe, interação vacinal, a interação de outros vírus que você pegou, como é que interage com isso, é que a gente não sabe esse E é engraçado de falar que a gente fala, vírus é mais tranquilo e tal, mas hoje a gente tem mononucleose, né? Mononucleose light. HIV, por exemplo, faz isso. Tranquilamente. Hoje a gente tem uma epidemia, vamos dizer assim, de sífilis no país que tem se arrastado há muito tempo. E eu já peguei pacientes com sífilis oral, entendeu? Você acha que pode ter sido por conta da introdução do PrEP, né? Que é aquela pré-exposição, as pessoas têm utilizado mais, têm se relacionado menos protegido, né? Porque existiu isso. Eu estava na época fazendo residência em São Paulo e teve o boom do PrEP, né? Tipo assim, eu falo isso porque eu convivi com isso, né? Muito assim. Explica um pouco isso do PrEP pro pessoal. O PrEP, né, na verdade, é uma medicação para ficar bem fácil a linguagem, né? O João vai falar melhor, tá? A gente vê que você, para a mulher lembrar com anticoncepcional, na verdade você faz o uso de uma medicação para prevenir tipo, adquirir, né, no caso, a questão do vírus, né, do HIV, né? E o que acontece? Você faz uso da medicação de forma diária, hoje em dia já tem umas novas pesquisas fazendo injetável também, eu acho que mensais, não me recordo muito bem. Só que você fica protegido para a questão do HIV, né? Você não fica protegido para as outras doenças, né? Gonorreia, hepatite, sífilis, né? E a gente estava tendo até um problema na época em São Paulo de ter acabado o estoque de penicilina. Acabou uma época em São Paulo. As farmácias vendiam, depois ficou totalmente restrito, só onde se dava a medicação era dentro do hospital. Então teve muita essa questão do surto, né? Da questão da sífilis, né? E até umas gonorreias também, pelo que eu vi, assim, mais poderosas. Assim, faringite, gonorreia, que eu peguei. Faringite, exatamente. É assim, o que você falou, eu diria que ele é um dos pontos. Dos fatores, né? É um dos fatores. Porque assim, uma população bem orientada é mais fácil. É um dos pontos, né? Importante, eu diria, porque a informação, novamente nós estamos falando de informação, sempre informação, né? Então, a população ela tem que ser bem informada do que é a PrEP e do que ela previne. Esse é o primeiro ponto. Agora, qual outro problema? O HIV deixou de matar as pessoas. Nós só fazendo um parênteses no que nós estamos comentando, né? Então, o HIV, hoje você não morre pelo HIV. Você morre por quê? Por outras doenças do HIV. Porque o tratamento hoje ele é simples, ele é fácil. Então,
Eu lembro que em 2018 eu fiz um estágio em Barcelona. Eu fui lá fazer um estágio de saúde do viajante. Hoje, o Brasil não tem isso, mas lá tem muito. Porque as pessoas, quando vão para outro local, eles se informam. Informação. O que está ocorrendo naquele país? O que ocorre naquela região? O que eu preciso tomar para me prevenir? Qual vacina eu preciso fazer para não pegar a doença? Sim. Na Europa isso é muito disseminado. A gente não tem muito isso. Então os caras vêm todo orientado. E no laboratório que eu ficava, eles faziam um diagnóstico ali de sífilis. E o cara me chamou, eu participei, fiquei uma época para ver, né? Imunofluorescência, eu nunca tinha visto lá, eles tinham, fácil. Ele falou, olha, nós estamos com uma epidemia de sífilis aqui. Nos últimos 5 anos, eu faço diagnóstico aqui, praticamente 5, 6 diagnósticos por dia. No meu laboratório. E era um laboratório menor que essa sala. Eu falei, que mesmo? Ele falou, porque o tratamento está muito fácil do HIV. Ele observou. Aqui todo mundo toma a hora que quiser, do jeito que quiser, porque você que compra, o governo aqui nosso dá. Tem uma restrição lá, ele compra. Então ele tomava. Então as pessoas tomavam, não morriam mais para HIV, sabia que não ia morrer para HIV porque tinha uma medicação. Então o resto é besteira, teoricamente. Certo? Então as pessoas começaram a... Aí você usou o PrEP. O PrEP agora que eu não preciso usar preservativo mesmo. Porque aí o cara ainda tinha medo de pegar. Quando ele pegava, ele sabia que ele não ia morrer. Beleza. Agora ele não tem medo nem de pegar, porque ele tem o PrEP. Sim. Então ele vai adquirindo confiança naquilo ali. Então aí e aí a gente está tendo gonorreia demais, corrimentos demais. E a gente tem tratado muito paciente e sífilis primária. Pós-carnaval eu já peguei 4 pacientes com sífilis primária. Coisa que eu nunca tinha visto. Entende? Então assim, novamente, a informação ela precisa ser bem passada. Você não vai pegar isso, mas vai pegar outra coisa. Você tem a chance de tratar. Se você não tratar, isso pode complicar. E não é só isso, tem hepatite. E aí você vai abrir um leque de informações, não para amedrontar, mas novamente para informar dos riscos que você vai correr. Certo? Então, acho e até reduz, né, a questão da eficácia da medicação se você está com alguma doença, né? Alguma doença como a sífilis ou aumenta o risco. Aumenta o risco de, às vezes, né, adquirir a questão do HIV, né, na superfície. Não, isso é muito interessante. Falando então de uso indiscriminado de medicamentos e o medo ali, eu acho que também a gente passa... Eu acredito que a gente também passe por isso um pouco no uso indiscriminado do antibiótico. Parece que existe e aí eu vou falar um pouco da população médica, existe um grupo da população médica pequeno que parece estar preocupado com a resistência bacteriana. E tem um outro grupo da população médica que acha que vai sempre ter novos antibióticos sendo lançados. Né? O que tu acha sobre isso? E aí você que está em casa, você que está escutando a gente no carro, no Spotify, vendo nossos cortes no TikTok, no Instagram... Presta atenção nisso. Decorou todos, né? Presta atenção. Resistência bacteriana não é brincadeira. Aquela bactéria resistente, o que é? Não é a bactéria que você dá um antibiótico e não está mais respondendo porque já usaram antibiótico quando não deveria ser usado. Não é isso, João? Para tudo, né? Na verdade, eu diria que é uma das maiores preocupações hoje, não só dos infectologistas, mas até da OMS, né? Então, há um tempo atrás, eu acho que se eu não me engano, foi em 2020, né? Foi colocado ali que a preocupação da questão dos antibióticos, e foi feito um estudo naquela época, acho que, se eu não me engano foi em 2020, antes da pandemia. Eu sei que foi antes da pandemia, por quê? Então os estudos saíram, né, e depois saiu o resultado, mostrando que até 2050 a gente teria milhões de mortes, mais de 50 milhões de mortes por infecções de bactéria resistente. E ali a OMS, então, ela estabeleceu algumas bactérias de preocupação e, junto a isso, uma necessidade de desenvolver em 10 anos pelo menos 20 antibióticos. Se passaram mais de 10 anos e não se desenvolveu praticamente quase nenhum antibiótico. Tem 3 antibióticos, vamos colocar assim. No Brasil, a gente tem 2 antibióticos novos, que na verdade são muito similares, agregada à nossa... Vamos colocar 3. Vou colocar 3 antibióticos novos, desde quando eu estou na medicina, que tem um pouquinho de tempo, na infectologia, então, 2011, ou seja, são aí 14 anos na infecto. 3 antibióticos que eu conheci novo. Assim, que realmente falar, esse antibiótico aqui é bom e tal. 3. Ou seja, a probabilidade, a resistência, inúmera.
Então, a probabilidade da gente vir a morrer por bactéria resistente é muito alta. E aí você tem excelentes avanços na imunoterapia para doenças pulmonares, você tem excelentes avanços para imunoterapia nas doenças nasais, Sim. você tem uso de corticoides, você tem uso de imunomoduladores, você tem uso de imunossupressores. Só que esse paciente vai sobreviver do seu pulmão e vai morrer da infecção bactéria resistente. Sim. Por quê? Porque eu não tive consciência de orientar bem meu paciente que toda infecção, nem toda infecção é bacteriana. Aliás, a minoria das infecções são bacterianas. A maioria são virais. São virais e não precisa de antibiótico. O que a pandemia fez? A pandemia, eu acho que ela diminuiu esse tempo em anos assim. 50 anos aí, né, Moleiro? Pode diminuir uns 20 anos aí. A gente tá, a preocupação é muito maior. Não foi feito um estudo depois disso, mas a preocupação é maior. Por quê? Porque na pandemia foi-se usado muito tratamento. As pessoas queriam antibiótico. Elas ficavam chateadas com você. Se você saísse de lá, não, você vai tomar um antialérgico que está no seu nariz, um antitérmico, água, e se tiver algum sinal de alarme, você avisa. Mas parecia que queriam antibiótico. Se você não desse antibiótico, você não era bom. Você estava fazendo, na verdade, você estava fazendo um benefício para essa pessoa, né? Porque o vírus, que é o que a gente viu, né, saíram até trabalhos depois, é que a maioria das infecções relacionadas à Covid não eram para ter entrado antibiótico. E entraram antibiótico. Eu acho que era 6% ou 7% no máximo que você teria que associar aí o tratamento. Então, assim, isso é importante. E assim, não é só... E aí outra preocupação maior com a resistência bacteriana. Não é só o uso do antibiótico na população. Isso é importantíssimo, isso talvez é o principal, mas é o uso de antibiótico em outros locais da sociedade. Pecuária. Sim. Isso tem isolado muito bactérias existentes na pecuária. Isso dissemina para as pessoas, dissemina mesmo, através de alimentos mal cozidos, alimentos congelados que ali você acaba contaminando o alimento, você passa a ter, eu vou pegar isso e vou comer, não é isso. Mas isso começa a colonizar pessoas que antes eram imunocompetentes e começa a ficar imunossuprimidas por medicamentos. E a bactéria vê ali o quê? Uma possibilidade de fazer parte daquele organismo. E ela começa a colonizar aquela pessoa. São todos, né? A minoria. Mas aquela pessoa uma hora vai internar. E aquela pessoa vai levar aquela bactéria. E aquela bactéria vai encontrar outra que vai se misturar. Vai passar o gene de resistência para ela. E assim vai indo. Ao longo dos anos, você vai ter ali problemas. E é o que a gente está acontecendo agora. Então, ao longo dos anos, trouxemos essa carga. E aí tem piorado. Principalmente quando eu uso antibiótico. Eu uso 2, 3 dias, aí melhora e paro de tomar. Aí eu já selecionei. Né? Além de selecionar bactérias no meu organismo, eu ainda me favoreço a ter outras complicações por causa do uso de antibiótico. Então, assim, o antibiótico tem que ser muito bem pensado para ser prescrito. Mas o grande problema, todo mundo acha que sabe prescrever antibiótico. Né? Até para doença que ele não estuda. E o paciente, ele sempre tem um antibiótico na gaveta, ele sempre quer ter um. Amoxicilina, sempre. Sempre tem amoxicilina ali. Deu uma dor nas minhas costas, amoxicilina. Dor de cabeça, amoxicilina também. Estou tomando um anti-inflamatório. Qual anti-inflamatório? Você falei que sim, amoxicilina. É isso mesmo. Tá, te explicaram que o antibiótico? Não, é porque tinha na minha gaveta, eu tomei quando eu estava com aquela dor, e eu tomei de novo. Tá. Então, é complicado. É difícil, é ruim, e os hospitais, isso tem aumentado muito. Falando em hospital, desculpa, Luiz, falando em hospital, pegando esse gancho, e aí eu vou perguntar duas coisas, né? Sou um cirurgião, então me preocupa outra situação também. Uma, nos hospitais, o que diferença é a resistência bacteriana no âmbito hospitalar? Acho que seria legal você poder falar um pouco pra gente. E se a nossa capacidade de esterilizar materiais está sendo afetada por essas bactérias ou ainda não estamos com essa preocupação? Aí a gente já vai para mais alguns detalhes, né? Exemplo, nos hospitais a resistência, vamos dizer, só para a população que está vendo a gente, está assistindo, entender. Nos hospitais eu diria que é 3 vezes maior do que a gente tem na comunidade. Por quê? Porque lá nós usamos antibiótico muito mais intensamente do que o paciente. Porque às vezes o paciente chega grávido, não dá tempo de eu pensar se ele tem ou não tem infecção bacteriana. Sim. A infecção bacteriana, na maioria das vezes, mata mais do que a doença viral. Sim. Então eu começo o antibiótico. Você tem que fazer, né? Tipo, depois você retira, vou salvar o cara. Sim, depois eu vou pegar. Então, obrigatoriamente, eu acabo usando mais antibióticos nesse caso. E os pacientes que internam, geralmente, têm infecção que é para tratar com antibiótico. Então, no hospital é muito maior.
Com relação a eliminar essa bactéria em procedimentos ou materiais na CME, onde a gente faz a esterilização, ou seja, a limpeza do material para entrar na próxima cirurgia, dependendo do tipo de bactéria, está cada vez mais difícil. Por quê? Porque eu preciso ter um cuidado muito grande na manipulação desse material. E aí a gente fala de detalhes. E esses detalhes importam. Por quê? Porque se eu não limpar direito, vai ficar matéria orgânica, eu vou fazer biofilme, na hora que eu utilizar aquele material, eu vou ter. Qual o principal problema nosso hoje? Micobacteriose. Então, micobacteriose, para o otorrino, pouco, a gente quase não tem relatos, praticamente se não tem. Na pneu, a gente já viu surtos de micobactéria por broncoscópio contaminado. Sim. Por quê? Porque a limpeza é ruim. Sim. E as bactérias são resistentes. Sim. Hoje, o que mais chama atenção para a gente? A plástica. Cirurgias plásticas, os procedimentos. Procedimentos estéticos, né? De maneira geral. Eu vou colocar procedimentos estéticos de maneira geral, principalmente aquelas infiltrações que vocês fazem, sabe Deus aonde. Exatamente. Em consultórios não é consultório, né? Mas em locais onde pessoas que não têm habilidade vão fazer. Por quê? Porque a manipulação daquele frasco, aquilo ali que fica aberto, que a micobactéria, por exemplo, ela está no ambiente, né? Na água e tal. Então o cara deixar ali a seringuinha aberta ali para ele ficar só aspirando, a micobactéria pode entrar. Uma agulhinha ali só para ficar aspirando de um para o outro. Sim. A origem desse material manipulado... Tão barato que sai caro, às vezes. Na época que a gente estudou sobre o estudo de micobactéria, em paciente de procedimentos cirúrgicos, de colecistectomia, e aí na revisão, nos Estados Unidos teve um surto de micobactéria em tatuagem. A micobactéria, ela estava numa tinta específica. Nos Estados Unidos eles fazem rastreio até a hora que eles acham, né? Sim. Era na tinta base para as outras demais tintas. Então ela estava no vermelho, parece que ela era. E aí ali ela todo usava, e aí onde o cara tatuava, ficava as bolinhas assim de micobactérias superficiais na pele. Então assim, a esterilização conta muito, muito mesmo. E isso aumenta o quê? O uso de antibiótico. Porque o tratamento de micobactéria a gente já sabe. Sim. 6 meses, 9 meses, 1 ano, dependendo do grau do comprometimento do tecido que esse paciente vai ter. Cirurgias mutiladoras, então isso aumenta o risco e essas bactérias por si só, elas são naturalmente resistentes à maioria dos antibióticos. E ali eu tenho um gene que às vezes pode passar para uma, passar para outra, e aí você vai disseminando. Então elas tomam mais tempo que a gente, né? Então elas são muito mais inteligentes que a gente para disseminar a resistência e para resistir ao nosso tempo. A gente tem muita dificuldade, às vezes, né? Até puxando um pouco do gancho da bactéria, também da micobacteriose, a questão da tuberculose, né? Porque às vezes, não sei se você chega a pegar isso daí, João, mas o paciente geralmente chega no consultório, às vezes, e fala, nossa, tuberculose, nem sabia que essa doença existia, mas como assim tuberculose nos dias de hoje? Eu, assim, né, eu como profissional da área, né, ao ouvir isso, até um certo impacto, né, como assim, onde nós estamos falhando, né, em disseminar a questão da informação, como assim, ainda existe tuberculose, né, isso é uma coisa assim que nos assusta um pouco, porque é uma doença muito frequente. O Brasil, né, é um dos países, né, endêmicos, né, da questão da tuberculose. Nós aqui no nosso estado temos muita tuberculose. E às vezes o que assusta um pouco mais assim somos nós mesmos, né? É a questão do escarro negativo que eu dou o diagnóstico, né? Ele deu negativo, você não tem tuberculose, pode ir para sua casa e esse paciente volta 1, 2, 3 anos depois com o pulmão destruído, né? Então, assim, você pega tuberculose no consultório, tem visto bastante. Eu acho que depois da pandemia teve aquele boom, né? Hoje, graças a Deus, hoje tá dando parece que voltamos ao normal da tuberculose que nós temos, né? E bem posto, né? Acho que a tuberculose é uma doença que representa o quanto porque ela é mais antiga do que... 1900 e bolinhas. Tem, às vezes vai fazer exumações de tumbas e tal, você acha tuberculose, acha esse... 4 mil antes de Cristo. Está lá a tuberculose. A gente pegou assim, a tuberculose é uma micobactéria. É uma micobactéria. É uma micobactéria. Sim, existem várias, tá? Inúmeras. É uma família meio... Nome e sobrenome, né? Então, assim, com relação a isso, é importante. Por quê? Porque, primeiro, é o desconhecimento que o Amazonas... Amazonas, a gente brinca o seguinte, né? Tem algumas coisas que a gente vai levar na brincadeira, mas é para passar a informação, né? Amazonas e Rio de Janeiro, eles brigam, né? Para ver quem vai ter mais tuberculose naquela determinado ano do boletim epidemiológico. Quem foi esse ano? Amazonas. Agora, Rio de Janeiro. Amazonas e Rio de Janeiro. Então, assim, uma incidência de tuberculose muito alta. Muito alta.
E às vezes você fala, o paciente pode ter tuberculose. Ai, meu Deus do céu, posso ter tuberculose? Pode, aí só não sabia. Não, é tuberculose, da tosse e tal, só não viu o problema. Não sabia, não tem tuberculose. Tem tuberculose. Tem tuberculose resistente, aí já não é comigo, é com vocês mesmos da pneuma. Eu tô longe dessa, mas tem tuberculose, a gente pega a tuberculose. E aí, quando você vai falar, aonde tem tuberculose? Qualquer parte do corpo. A gente brinca, né? Só não dá no cabelo, não, do dedo do pé. O resto, você dá tuberculose em qualquer lugar. Aí você fala pro paciente, é mesmo, é? Esse caroço aqui pode ser tuberculose, né? A gente pega. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é uma doença que está aí, que é frequente, né? A pandemia parece que mexeu com tudo e a gente teve um aumento muito grande de tuberculose. E agora a gente já tá mais dentro do normal da tuberculose, né? 2 ali por 3 por mês no hospital, então entrou dentro da normalidade. Antes era cada semana se tinham 2 ou 3 pacientes com tem tratamento, né, João? Tratamento tipo simples, tem né? tratamento, né? Acho que esse estigma da doença, né? Acho que você tem que procurar, assim, não pode tapar os olhos, sangue, né? Não, nem ser aquele esperar, paciente emagrecido, assim, isso daí já é fim de carreira, né? Tipo, o cara que chegou a esse ponto, né, de estar muito emagrecido, escarrando sangue, se você acha que a tuberculose é do cara que está na rua, do presídio, claro que existem, né, maior incidência nessas pessoas, mas na verdade é em qualquer pessoa. Inclusive a notícia foi aquela cantora, né, que teve na Simone Maiara. Isso, uma dessas duplas. Uma dessas aí, foi, né? E ela falou, eu jamais imaginei que iria ter tuberculose. Ganglionar, se não me engano. Alguma coisa assim. Teve o outro lá, o cantor Thiaguinho que teve. Então você vai, aí surgiu de novo, aí as pessoas ficaram olhando. E aí, assim, é bom e ruim, né? É bom que essas pessoas ajudem a gente a disseminar, quebrar esse estigma, né? Sim. E aí, falando de resistência, lembra, a tuberculose dá resistência se você não terminar o tratamento. E dá então, trabalho, viu? Deu o diagnóstico, toma tratamento até 6 meses. Né? Sim, muito destrutivo, muito. Assim. E aí, muito quando dá sequela. resistência, assim, a questão da eficácia do tratamento, ela cai drasticamente. O tratamento é muito doloroso. Às vezes, a depender, né, estende-se a terapia 9, 18 meses, medicamentos injetáveis. E assim, o paciente fica com sequela com bronquiectasia. Aí o negócio fica muito ruim, assim. Então, começou o tratamento, vai até o final. Vai até o final, senão nem começa. É mais um de resistência e de preocupação pra gente. Sim, com certeza. Que maravilha esse papo das infecções, né? Eu tô saindo daqui desse primeiro bloco, posso chamar assim, desse primeiro episódio aqui com o João Hugo. Acho que muito mais instruído do que quando a gente começou. Eu espero que esse seja o sentimento de você que está escutando a gente também. Não é isso, Luiz? Eu posso dizer até que eu tenho um mestrado em doenças infecciosas. Não, a biologia do hospedeiro, nossa olha o nível, né, dos estudos. Então, olha, mais uma vez obrigado aí por quem nos escutou, nos acompanhou. Nosso próximo episódio continua também com o João Hugo, é a continuação dessa conversa. E nós aguardamos vocês. Um abraço para todos e João, muito obrigado por esse primeiro momento aqui conosco. Respire fundo e ouça.